Deixando o seu like, comenta, compartilha, manda pra geral. Se inscreve no canal que mais cresce, o canal de Fala de Vasco que mais cresce no YouTube. Graças a você, torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho. Ontem mais uma transmissão fantástica, fantástica, contando muito com a sua audiência. E vamos juntos, porque a temporada está chegando ao final, resta um jogo, Cuiabá, desfalques para esse jogo. Vamos falar sobre a melhor atuação na minha avaliação desta temporada. O time jogou no 4-4-2, povoou o meio-campo. Isso foi muito importante. E vem aí uma temporada difícil, em que a Sul-Americana pode ser o ponto alto do Vasco em 2025. Vamos embora? Então vamos juntos começar falando sobre a mudança que fez o Felipe ontem. Na minha avaliação, a mudança para o 4-4-2, povoando o meio-campo, que eu tanto pedia, que eu tanto reclamei, que viralizou o vídeo com o Corinthians, quando eu reclamei que o meio-campo do Vasco era um meio-campo que era um convite ao adversário, espaçado, o time chamava o adversário para percorrer por dentro, porque não ocupava o espaço. O que fez o Felipe ontem, que ele já deveria ter feito no primeiro jogo, povoar o meio-campo e dar liberdade para o Coutinho. E que partida fez o Coutinho, muito boa, não só pelo gol, mas pela movimentação enquanto teve fôlego, jogou muito bem. Que partida fez o Jair. Jair jogou demais, destruiu o jogo, foi o melhor em campo na minha avaliação. Leitura de jogo, início de jogada, olhando o jogo de frente, jogou como um moderno camisa 5/8, aquele cara que inicia uma jogada, que sabe sair no desafogo ali, que tem a hora que aperta o ataque adversário, ele tem aquele desafogo para sair com calma. Jogou demais. Também enquanto teve fôlego, porque ele vem de uma cirurgia de 9 para 10 meses fora do time e aos poucos ele foi ganhando a condição. Que partida fez de novo o Alex Teixeira, mais uma grande partida do Alex Teixeira. Movimentação, participação. Que partida fez o Léo Pelé, que tanto nós criticamos e com muita razão na crítica construtiva, mas ontem jogou demais. Repito o que falei. Creio que a saída do Léo Pelé vai ser boa para ele. Mas o Vasco perde um jogador que pode ser importante na reserva sim. E ontem na coletiva o próprio Felipe falou sobre isso. Porque é difícil achar um zagueiro canhoto. Rápido. Só que o ambiente para ele no Vasco não é propício. A atuação foi digna de um jogador do Vasco da Gama. E quando ele falha, não falha por querer, por sacanagem, porque erra, realmente. Ontem a atuação do time, aliás, foi digna de quem quer honrar a camisa do Vasco. Ninguém jogou mal. Talvez o Paulo Henrique um pouco abaixo do time, que teve uma atuação nota 8 ontem. O Paulo Henrique 5/6. Mas os demais jogaram muito bem, muito bem. O próprio Piton, que não vinha num bom final de temporada, jogou bem, além do passe para o gol do Coutinho, nessa narração que você acompanhou. O Verratti se movimentando, brigando, lutando, chegou ao 10º gol no Campeonato Brasileiro. A pergunta que fica, por que o Vasco perdeu tanto tempo ao longo do campeonato e tantos jogos, insistindo num 4-3-3, principalmente depois das saídas do Adson e do David por contusão? Se já tivesse povoado o meio-campo, será que a gente perderia tantos jogos que nós perdemos? Passaríamos novembro sem pontuar? Porque a tabela deu uma embolada ali no meio. A Sul-Americana o Vasco garantiu. Não consegue chegar mais à Libertadores por conta de saldo de gols. Porque na última rodada, se ele vencer e o Bahia perder, ele poderia entrar na Libertadores. Cruzeiro perdeu de novo. Está despencando na tabela. Imagina, torcedor, um jogo qualquer que tenha perdido pontos. Criciúma, Bragantino, Atlético Goianiense. Se tivesse jogado mais bem povoado, meio campo preenchido, seria muito diferente. Que sirva de aprendizado para o Vasco. Porque vem aí 2025. E abrir mão de um meio campo grande, povoado, e no ano que vem a gente vai ter um Paulinho, que foi uma nota muito positiva ele ter voltado ontem minutos só para sentir o gostinho, tirar aquela tensão de, eu quero voltar da luta dele de 10 meses. A gente vai ter um Paulinho mais inteiro com pré-temporada, o Jair com uma pré-temporada, o Coutinho com uma pré-temporada,
Hugo Moura fez boa atuação, Cocão jogou muito bem, mas quem sabe eles não vão para a reserva e o Vasco traga um 5. E esses dois sejam opções com esforço, que também é boa opção. Um bom time, aquele time que briga por campeonatos, precisa ter pelo menos 16 jogadores de um mesmo nível. Porque na hora que você tirar o Coutinho e botar hoje o Payet, o time não cai. E por isso o Felipe explicou que não coloca os dois. Porque se você botar os dois, quem é o substituto? No ano que vem ainda vai ter o Estrela para essa função também. Mas precisa buscar um outro meia no mercado, um atacante lado de campo, um reserva ou um cara para brigar pela titularidade com o Verratti, numa característica diferente, não aquele jogador de área de última bola, talvez um de mais movimentação, até para variar o esquema. Mas eu terminei o jogo ontem leve, diferentemente dos últimos jogos. Em novembro, 4 derrotas e um empate com o Atlético Goianiense. Ah, mas ele venceu o Fortaleza ontem. Cara, Fortaleza está na Libertadores. O Vasco perdeu a chance da Libertadores por esses pontos que foi deixando pelo caminho. O Criciúma foi atropelado ontem pelo Flamengo e o Vasco tomou aqui 4-0. É pra gente pensar. A comemorar, o Vasco não ter levado gol, legal, mas por que não levou gol? Porque o meio-campo estava povoado. Paulo Henrique e Piton, férias. Acabou a temporada para eles, estão suspensos. Puma e provavelmente Leandrinho serão os substitutos no próximo domingo, lá em Mato Grosso, diante do Cuiabá. Gente, é para comemorar mesmo. A atuação foi muito boa do Vasco, gostei do que vi, individualmente, coletivamente, e que o Vasco agora no mercado, buscando um treinador que não vai ser o Felipe vai ficar até domingo, o Vasco consiga êxito nesse treinador e que ele faça um grande trabalho com as peças que tem e as que vão chegar, porque algumas já foram embora, outras ainda vão e algumas vão chegar. A reconstrução, para mim, do Vasco, tem o degrau do seu tamanho, chamado Sul-Americana. Depois de 5 anos, o Vasco volta à Sul-Americana. E é do tamanho hoje do investimento que pode ser feito. Mais tarde tem vídeo no canal e nós vamos conversar muito ainda sobre investimentos, o futuro do Vasco, porque 2025 está ali e vem surpresa aí em breve. Aguardem. Um grande abraço e até mais tarde. Então tá aí, vascaínos, o Vasco volta vencendo o Campeonato Brasileiro 2-0 dentro de São Januário com gols de Felipe Coutinho e Pablo Verratti. O Vasco bate o Atlético Mineiro, que está com uma crise instaurada lá após perdas de Copa do Brasil e Libertadores. O Galo não vence há 12 jogos, né? E o Vasco foi até um causador ali da demissão do Milito, né? O Milito já estava para cair e com essa derrota para o Vasco, o Milito acaba de ser demitido. O Vasco, né, já garantiu sua vaguinha na Sul-Americana e agora questionamentos. Por que o Vasco, como disse aí o Felipe Azevedo, o Fábio Azevedo, por que o Vasco demorou muito a mudar o seu esquema de jogo? Né? Ficou insistindo ali com 4-3-3, todo jogo, o Vasco não performando da melhor maneira possível, não entregando um bom futebol, perdendo os pontos preciosos que poderiam ter levado a Libertadores. E o Vasco desperdiçou essa chance por insistir num erro, né, de formação, um erro tático, demorar a ter feito mudanças. E uma coisa que eu não entendo no futebol, porque se demora tanto a poder mudar o treinador que não está entregando resultado, a não ter uma cobrança mais séria sobre o treinador, sobre os jogadores a entregarem um bom desempenho dentro da partida e conseguir performar da melhor maneira possível para entregar o que o Vasco precisa e que o torcedor quer. O torcedor do Vasco está carente de bons jogos, né, de bons resultados, digamos assim, de títulos, de disputar fortemente campeonatos, de entrar na briga pelos campeonatos. E queremos que aí em 2025 o presidente Pedrinho, né, use o que foi de errado nesta temporada de 2024 para acertar em 2025. A escolha do treinador agora para o Vasco tem que ser feita da melhor maneira possível. Não pode escolher qualquer treinador livre no mercado, fazer um contrato de 2-3 anos com o treinador e acabar saindo fora com
4, 5 derrotas ou desempenho em algumas partidas ruins. E o Vasco também não pode fazer um contrato com o treinador de um ano só, sem opção de renovar, o treinador fazer um bom desempenho e o Vasco acabar perdendo por não conseguir renovar, ou o treinador pedir um absurdo de dinheiro para renovar. Então tem que ter muito controle, muita calma para poder resolver isso. Tem a questão da SAF também, que está para sair. O presidente Pedrinho está tomando todos os cuidados possíveis para fazer um acordo da melhor maneira possível para fechar essa SAF do Vasco, e o Vasco não cometeu o mesmo erro quando foi com a 777. O Pedrinho não era naquela época, não era o presidente do Vasco, mas ele aprendeu ali com os erros que ele viu quando ele assumiu o Vasco. A 777 com várias situações complicadas, contratos muito estranhos, né? O Vasco não tem tamanho para poder fazer contrato com o jogador de permanência na Série A e o contrato do cara tem que ser renovado, entendeu? Como foi aí com o Rossi, né? E também com o João Vitor, quando o Vasco comprou o jogador do Benfica, o Vasco fazia um acordo de que se ficar na primeira divisão, tem que pagar mais 2 milhões de euros. Agora, da onde o Pedrinho vai arrumar dinheiro para pagar esses 2 milhões de euros ao Benfica a mais, já que o Vasco está numa situação ali de reestruturação de equipe, de mudança geral. É isso aí, torcedor. Ficamos por aqui com esse vídeo. De tarde voltamos aí com mais notícias do Vascão da Gama. Peço que deixe o seu like, se inscreve no canal e ative a notificação para receber os próximos vídeos.